Olá, pessoal! Boa noite! Como é que vocês estão? Estamos aqui dando continuidade às nossas lives sobre a IC São Paulo, né? E é com muita honra e satisfação que voltamos aqui para apresentar aqui uma parte do estúdio da IC São Paulo, que essa noite, depois de uma enquete que fizemos, né, foi eleito o quesito desenho animado. Desenho animado, ele faz parte do emocional de todo mundo aqui, aquelas vozes que marcaram a nossa infância. Então, nós vamos fazer uma live hoje específica de desenhos, desenhos que foram dublados por esse lendário estúdio nos anos 60, 70, até o fechamento deles, que foi em 1976. E para dividir essa live comigo, eu vou convidar diretamente do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, o Augusto Bisson, de São Paulo, capital, o nosso querido ator, dublador, diretor de dublagem, Mauro Castro, e de Boa noite, Santos, pessoal. o nosso professor Marco Antônio, especialista na dublagem da IC São Paulo. Boa noite, Tudo bem pessoal. com vocês, amigos? Tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aqui. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ok? Que a gente possa ver, ler e responder a vocês, é só ir nesse link aí no navegador de vocês, lá em cima na barra de rolagem, digita esse endereço aí, www.streamyard.com/Facebook, que aí a sua pergunta vai aparecer aqui para a gente, com a sua foto, a sua identificação, e a gente vai poder responder a vocês. Tá certo? Tá bom? Eu espero que vocês curtam bastante, porque vai ser uma noite assim de grandes emoções, né? E para começar essa live de hoje, eu vou convidar aqui o meu amigo Mauro Castro, e ele vai falar um pouco sobre a dublagem do antológico desenho da Hanna-Barbera, uma das primeiras grandes dublagens da SES foram os filmes. E aí, Mauro? Amigo? Tudo bem? Boa noite, Augusto, boa noite, Marco Antônio, boa noite, Cláudio Caparica, boa noite ao nosso grande produtor genial que está arrumando tudo por trás aqui, sem duplo sentido. Isaías Correia. Isaías Correia. Pessoal, falar dos Flintstones é um prazer, porque os Flintstones talvez, seguramente, foi meu desenho preferido. Talvez deva ter sido o desenho que eu mais assisti na minha infância. E eu tive o prazer, não dá para falar dos Flintstones sem falar do Valdir de Oliveira. Valdir de Oliveira foi um precursor da dublagem, mas não, ele foi um homem de dublagem, ele não era só um dublador. Ele era diretor, dublador, tradutor, adaptador, um homem muito inteligente, falava várias línguas. E o Valdir foi quem dirigiu e traduziu a maior parte dos episódios dos Flintstones. E eu conheci o Valdir, eu tive esse prazer. Quando eu estava começando na dublagem, ele estava saindo, mas deu tempo ainda, uns aninhos. Ele dirigia na Marshmallow. E o Valdir me contou algumas peculiaridades da dublagem, como ele chamou as pessoas para fazer teste, né? E como ele acertou, que dedo, né? O Marcos Matias, que era um ator de São Paulo, fazia cinema nacional, se encaixou que nem luva, né, no Fred Flintstone. Olha o Abílio Macedo aí. Boa noite, Abílio. Bem-vindo, hein? Abílio, grande Senta, Abílio. Boa noite, Abílio. E fica com a gente aí. Qualquer coisa pode perguntar. E os Flintstones traz no elenco. O primeiro que dublou o Fred foi o Marcos Matias. Mas teve outros, né? Teve o Alceu Silveira, que ainda na época da animação ele fez alguns episódios. Às vezes, alguns poucos o Valdir Guedes também fez, que é tudo monstros da dublagem. E o Silvio Navas me confessou que ele também dublou alguns episódios, o Barney Rubble.
E isso daí você não acha muito em literatura da Wikipédia, você não acha na Dublapédia. Mas o Navas me confessou que em alguns episódios ele dublou o Barney também. Então nós tínhamos, no elenco original, o Marcos Matias, com o Flintstone Fred, o Rogério Márcico, que fez muitas novelas, teatro, cinema, TV, como o Barney, né? Que ficou muito melhor do que o Barney americano, estadunidense, com todo o respeito a ele. Mas o Rogério deu um jeitinho simpático no Barney, que o Barney ficou sendo o cara legal da série, né? Que o Fred era um cara egoísta, fanfarrão, mas o Barney era uma pessoa muito boa, isso deixa muito claro. Além do Rogério Márcico, também dublou o Barney, o Valdir Guedes, e também dublou o Barney, o Neville Jorge. Fora outros, depois a gente vai falar se der tempo, porque os Flintstones deu pano para manga. Teve filme dos Flintstones, teve alguns episódios de Bambam e Pedrita, uma série baseada que o Fred voltou. Teve os Flintstones criança, depois que foi... Mauro, mais um minutinho, tá? Para depois tá bom, obrigado, o Marco Paulo. entrar em seguida, tá bom? Teve a Helena Samara, que era maravilhosa. Na época ela dublava a Vilma Flintstone, dublava a Endora da Feiticeira, dublava os Jetsons, que a gente vai falar daqui a pouco, dublava os mais jovens, a Bruxa de 71 do Chaves, né? Também foi a Helena Samara. No Perdidos no Espaço, ela também fazia a mãe lá do Will Robinson. Então a Helena Samara estava em toda. Oi? Senhora Robinson. Aí? Isso, obrigado. A senhora Robinson. A senhora Robinson, pode me ajudar. Esse é o Augusto. Gente, eu não sei o que seria da gente se não fosse o Marco Antônio e o Augusto, são duas enciclopédias ambulantes. Né, Cláudio? Apesar de eu ser dublador aqui, eles sabem muito mais que eu sobre tudo. Eu posso saber sobre um detalhe ou outro, mas no todo, no conjunto, eles são geniais, são estudiosos. Laura Cardoso, temos que dizer isso, a primeira dubladora da Beth foi a Anícia Soares, que era a mulher do seu Valdir, que apesar de poder dar um papel grande para ele ficou com uma pontinha só. Ele ficou com o chefe dos Flintstones. E a mulher dele foi a Beth, foi a Anícia, foi a Laura Cardoso, e chegou também assim em alguns episódios a Leomar de Matos, e também em outros episódios dublou a Pedrita. Estou tentando dar uma boa resumidinha aqui, mas se as pessoas quiserem perguntar alguma coisa mais no detalhe, o que é legal da gente saber aqui é as coincidências, né? O seu Valdir, nessa época, ele dublava o chefe dos Flintstones e o chefe dos Jetsons. E o Valdir é que tinha essa sacada de aportuguesar tudo, né? As moedas eram pedregulhos. Hoje em dia, você vê que tem uma tendência a deixar o nome no original. O Valdir, ele aportuguesava tudo, né? O Cláudio pode me cortar quando der o tempo, porque senão eu vou esticar muito aqui. Tá, ok. É o seguinte, mais 30 segundos a gente encerra, então, tá. Porque aí a gente passa a palavra para o Marco Antônio. Papum, é tudo de primeira. É o Barcelona ou agora o Flamengo jogando na agilidade. Tem o Oder Casarré, que não dá para você falar de dublagem nessa época sem ele. Ele estava em praticamente tudo, inclusive nos Flintstones. Ele fez uma pontinha, o Bambam, né? Então eu acho que é importante você citar esses caras todos. O Amaury Costa, que fazia o Dino, que era uma licença poética, né? A gente sabe que o ser humano não viveu na Terra ao mesmo tempo que o dinossauro. Mas nos Flintstones valia. Okay, e o Gazuca, aquele parceirinho que fazia era o Wilson Ribeiro. Bom, eu estou aqui, se der tempo no finalzinho, eu canto para vocês a música dos Flintstones. Olha lá, hein? Tá bom. Passando a bola, quem vem aí, Cláudio? Barney. Os Flintstones aí, ó. Vai. O Márcio está você fazendo além de aborrecer-me num dia de folga? Marcos Matias. Veja isto. Repita esse ou e você verá o que eu vou treinar, Nanico. Nós fizemos, não, Beth? É incrível que duas criaturas se pareçam tanto com outras duas. Tudo que desejo, Vilma, é que as nossas criaturas Laura estejam Cardoso. em casa quando chegarmos. Essa é Laura Cardoso, não? Laura Cardoso, não é, segundo Isaías. Bom, agora vamos falar com a bola o professor é tua, Marco Antônio. Vai lá, rola aí. Que agora a bola está com ele.
e ele vai fazer um gol de placa falando do manda-chuva, o gato mais malandro do Brasil. Marco Antônio, é com você. Oi, boa noite, pessoal. O Manda-Chuva foi o segundo grande sucesso da Hanna-Barbera, né? Na segunda temporada dos Flintstones, foi produzido Manda-Chuva. Manda-Chuva é de 61, 62. E no Brasil foi dublado em 63. Essa dublagem do Manda-Chuva foi toda adaptada para as crianças da época. Então, a história se passa em Nova York, mas como Brasília tinha sido recém-inaugurada, eles usam a cidade como se fosse morasse em Brasília. E usam a moeda cruzeiro, que era a moeda da época, né? Nas suas transações. E a turma do Manda-Chuva era uma turma, assim, de gatos, eles utilizaram os gatos malandros. Mas eles não eram de má índole. Eles queriam se dar bem, eles queriam vida boa, comida boa, muito dinheiro, assim, mas nunca fazendo o mal, né? Nunca fazendo mal. Mas eles tinham, em contraposição, o Guarda-Belo, que vigiava aquele beco. E o beco era, vamos dizer assim, o quartel-general do Manda-Chuva, né? Com os seus amigos. E a dublagem do Manda-Chuva tem umas características. Por exemplo, aquela música inicial também foi uma adaptação que foi feita do original, que infelizmente essa música desapareceu. O Manda-Chuva praticamente passou em quase todas as emissoras, mas quando foi para o Cartoon Network, eles retiraram a tradução e puseram o original. Também fizeram isso com os Flintstones. E toda essa direção de dublagem do Manda-Chuva a gente deve ao Older Casarré. O Older Casarré ele fazia de tudo, né, no Manda-Chuva. Além de ele fazer o personagem do gênio, né, que era aquele mais lento para entender as coisas, ele fazia outros personagens que surgissem, velhinhas, bandidos, e assim por diante. Então, o curioso no Manda-Chuva é que você tinha 5 dubladores, praticamente, fazendo tudo, praticamente tudo. Então, nós tínhamos o Lima Duarte, que fez, assim, brilhantemente o Manda-Chuva, né? E ele mesmo já disse em várias declarações que teve a ajuda do Older Casarré, que se não fosse o Older Casarré, e também do Gastão René. Temos o Gastão René, que fazia o Batatinha e o Guarda-Belo. E há uma questão aí que falam assim, mas o Turíbio Ruiz, que infelizmente faleceu faz uns 15 dias, fez o Guarda-Belo. Sim, mas em apenas 3 episódios. O Turíbio Ruiz ele foi escalado para fazer o Guarda-Belo e fez o Guarda-Belo, mas o Turíbio Ruiz fazia muitos filmes naquela época, 63. Então, o Turíbio Ruiz precisou se afastar e o Gastão René assumiu o Guarda-Belo. Então, nós temos toda a temporada, que são 30 episódios, com o Gastão René fazendo o Guarda-Belo, que aí é a própria voz dele mesmo, do Gastão René, sem falsete. E tínhamos o Valdir Guedes, que praticamente era conhecido como o homem das 1000 vozes, o mago da voz. Ele fazia 2 personagens, que eram o Chuchu e o Bacana. Quer dizer, vozes totalmente opostas, né? Mas ele conseguia fazer muitas vozes em desenhos. Além disso, trouxeram, o Older Casarré convidou um humorista de rádio, chamado Eugênio Lima, para fazer o Espeto. Por quê? O Espeto, no original, ele tinha um sotaque do inglês, do Brooklyn, lá em Nova York. Então, na adaptação para o português, eles quiseram dar um diferencial. Então, acharam interessante colocar um sotaque nordestino. Mas o Eugênio Lima não se deu bem, também só participou de 3 episódios, exatamente os 3 episódios em que o Turíbio Ruiz participa, né? E quando ele sai, o próprio Lima Duarte assume o Espeto.
Então, veja bem, nós tínhamos praticamente como dubladores o Gastão René, o Lima Duarte, o Older Casarré e o Valdir Guedes, fazendo tudo. Porque aí, quando apareciam bandidos, também o Valdir Guedes fazia velhinhas, e havia o chefe de polícia. Esse chefe de polícia variava. Eu acho que era quem estava disponível no estúdio. Muitas vezes o Rogério Márcio, que já foi citado aqui, que fez a voz do Barney, né? Às vezes era o Magno Marino, enfim, variava um pouquinho. Mas era um desenho que não havia muitos dubladores convidados, porque eles próprios faziam as vozes todas. E esse desenho marcou muito. Infelizmente, eu não sei porquê, só teve uma temporada, com 30 episódios, a Hanna-Barbera não prosseguiu, parece que fez um tipo de um meio longa, posteriormente, alguns anos depois, acho que já no final dos anos 60, mas também não deu sucesso. Então, Manda-Chuva é um sucesso no Brasil há muitos anos. Eu acho que não teve uma emissora aberta que não tivesse passado Manda-Chuva. A TV a cabo continua passando até hoje, né? Foi do Cartoon, foi para o Boomerang, para o Tomcast, porque é um desenho que ele não é infantilóide. Mais um minuto, né? tá, Marco? Oi? Mais um minuto aí para passar para o Augusto, tá? É um desenho que não é infantilóide, é um desenho que aguça a inteligência das crianças. Como que o Manda-Chuva sempre consegue se dar bem saindo daquelas situações com o guarda-belo. Então, eu acho que assim como os Flintstones, né, é um clássico para sempre. E graças a Deus, né, que a dublagem está preservada. Agora passando... Temos o Manda-Chuva aí, Isaías? Top Cat? Dizem que a fortuna deixada ao herdeiro desaparecido está calculada em 1 milhão de cruzeiros. Um cálculo bem interessante, certo, Batatinha? Tô com fome. E você pensa no estômago numa hora dessas? Ei, vamos ver. Se o ponteiro grande está para cima e o pequeno está no 9, deve ser... Deixa isso. Temos tempo só até o meio-dia. Tá bem, Manda-Chuva. Que barato. Levante-se, peguei-o. Desta vez não escapa. Que dublagens maravilhosas, hein? Dublagem radiofônica, aquela voz possante. Gastão René, Lima Duarte, Valdir Guedes, o Casarré também, excelente dublador de desenho. Bom, dando prosseguimento aqui à nossa live, agora nós vamos chamar lá de Porto Alegre o Augusto, que vai dar aqui uma explanação sobre o desenho. O seu primeiro desenho é o Chuvisco, Lipe, né? o Leão e Rádio Rará. O Lipe e o Rádio, né? A hiena. Bom, o Lipe e o Rádio, tá certo. Lipe e o Rádio, Tá, boa noite, Marco, Cláudio, Mauro e Isaías. Bom, eu escolhi o Lipe, o Leão e o Rádio, né? Que é um desenho de 1962, dentro do lote da Colômbia, que foi mandado para a IC. Tá? Ele, mais o Flintstones, né? Teve uma importância muito grande dentro da IC, porque estabeleceu aquele contrato de 10 anos, né, da IC com a Colômbia, permitiu a equipagem dos estúdios, transformando nos melhores do Brasil, aquela coisa que nós sabemos de que qualquer hora a gente pode desenvolver. Bom, esse desenho Lipe, o Leão e Rádio Rará, ele é feito de oposições e inversões. O Cláudio acha que é inspirado pelo Gordo e o Magro, é possível. Mas o que nós temos? Como é que nós temos a questão do leão, da hiena no reino animal? Eles estão no topo da cadeia alimentar. Eles são rivais, né? Tanto o leão e a hiena. E eles, inclusive, isso é acentuado no desenho da Disney, o Rei Leão. O que acontece? O leão, normalmente, ele é visto como um símbolo de força e nobreza.
e a hiena como um símbolo de vileza. Talvez isso tenha muito a ver com o fato de que o leão, antes de comer as suas presas, ele as mate por sufocação. E a hiena, ao contrário, ela vai arrancando pedaços da vítima ainda viva. Carniceira. Então, qual é a outra oposição que há entre o leão e a hiena? Os leões são uma espécie de sultanato. Existe o leão macho cercado de várias fêmeas. As hienas são um matriarcado. Quem as comanda é uma fêmea. Mas o que as hienas têm de positivo, digamos? É a lealdade entre elas. Elas são muito amigas entre elas. E alguém teve essa ideia de juntar um leão e uma hiena, e realmente, se há uma coisa que não se pode dizer contra o Hard, é que ele não seja fiel ao Lippe. Só que o que ele apresenta nesse desenho? O Lippe é o otimismo, é a confiança de que sempre as coisas vão ser boas, sempre vão dar certo. E o Hard é o contrário, é um pessimista. Tá? É um pessimista, ele acha que nada vai dar certo. E eu acho que essa oposição otimismo-pessimismo é uma coisa que já as crianças de 6 ou 7 anos já se dão conta, porque isso faz parte, digamos, da própria condição humana, o otimista e o pessimista. E, curiosamente, o nome do Hard, né, é Hard, har. O que significa esse har? No inglês. O har é uma interjeição que significa uma risada de sarcasmo. Então, assim, o sarcasmo às vezes é uma característica dos pessimistas ou dos realistas. Então, isso é que eu acho curioso na própria denominação. Então, o que o desenho trata? São 17 episódios, que foram lançados, eu acho que em setembro de 62, foram até janeiro de 63. Se caracteriza por isso. O Lippe sempre achando que tudo vai dar certo, e o Hard sempre achando que tudo vai dar errado. E o que eles fazem, basicamente? Eles estão sempre à procura de comida. Frequentemente, eles roubam comida e se metem em situações extremamente complicadas para ambos, com o Hard sempre dizendo que previu aquilo, que ele falou que isso não ia dar certo mesmo. Né? Então, é assim que o desenho é estruturado. Nos Estados Unidos, esses dois personagens, o Lippe e o Hard, foram dublados por duas lendas da área da dublagem. No caso do Lippe, foi o Daws Butler, que também dublou o Zé Colmeia. E no caso do Hard, foi pelo Mel Blanc, que foi o dublador do Pernalonga. Só que na versão brasileira nós também tivemos dois gênios aí dublando. O Luiz Orione, né, ficou na RC até 65, e depois foi para a Globo, e eventualmente dublou na TV Cinesom e Cinecastro, transmite assim aquela força do leão, aquele otimismo, aquele estado de permanente bem-estar com a vida. E o Hard foi o Valdir Guedes, que realmente era um gênio da dublagem, e o Rodney Gomes disse que era um dos maiores dubladores do mundo, que o Borges de Barros, segundo o Mauro nos revelou, considerava que era o melhor de todos. O Nelson Machado também acha que era o melhor. É a melhor de todos. Então, o que a gente tem? Eu acho que é muito... você tem assim uma dimensão do significado do profissional com os seus colegas elogiam. Então, ele é elogiado por todos pela sua excepcional qualidade de dublador, tanto do ponto de vista dramático, quanto do ponto de vista cômico, e pelos seus inúmeros falsetes. Então, agora eu acho que é a hora de a gente assistir um pouco do Lippe e do Hard. Vida, nunca mais veremos terra, Lippe. Ora, vamos, Hard, pare de lamentar-se. Ei, veja, lá está uma ilha. Ela deve estar cheia de canibais. Olha.
É isso, eu passo a palavra então ao Cláudio Caparica, que vai falar do Johnny Quest, é isso, Cláudio? Johnny Quest, é isso? Isso, Johnny Quest. O Luiz Orione, ele era falando do desenho do Augusto, né, o dublador do Leão Lipe era o Luiz Orione, ele era um cara baixinho, careca, magrinho, mas ele tinha um vozeirão, que assim ele ocupava o estúdio de dublagem todo, uma voz potente, né? Fez algumas novelas na Globo, Gabriela, Shake de Agadir. Sim. É só clicar no link que o Isaías vai colocar aí, né? Você vai lá na tua barra lá em cima, é só digitar esse www.streamyard.com/Facebook, que aí a sua pergunta vai aparecer aqui e a gente vai poder te responder. Bom, assim, também tem esse link, é só clicar nele que você já está credenciado a fazer a tua pergunta aqui, o seu comentário, que a gente vai ver você aqui. Vai aparecer sua foto, sua identificação, porque às vezes aparece aqui o link da pessoa sem a foto, a gente não sabe exatamente quem é, né? E aí esse link permite a clicagem nesse link. Bom, vou falar aqui sobre o Johnny Quest, né? Foi um desenho tão famoso que deu até nome de banda de rock, a J Quest, né? Inspirado no desenho. O Johnny Quest foi um desenho revolucionário, porque até então os estúdios da Hanna-Barbera só fazia desenho assim de bichinho, né? Zé Colmeia, que era urso, Dom Pichote, que era cachorro, o Manda-Chuva, que era o gato, ou tinha até humanos, mas era assim meio bonequinhos, né? Como os Flintstones, como os Jetsons. E o Johnny Quest foi o primeiro desenho feito com traços humanos, né? Os personagens parecem seres humanos de verdade. Na verdade, o Johnny Quest parece um filme de aventura, de tão bem feito que ele é. Até hoje, muito bem feito. Eu não conheço assim um desenho tão bem feito hoje em dia como o Johnny Quest era feito naquela época. E tinha coisa do cenário também, o cenário mudava, porque os outros desenhos aparecia o Zé Colmeia correndo e o cenário era o mesmo, né? Era um bosque, ele estava sempre correndo ali do guarda florestal. Mas o Johnny Quest não, o Johnny Quest apareciam laboratórios, matas, rios, né? Cobras, múmias, tudo muito cercado de perigo aí contra a família Quest. O desenho foi feito pela Hanna-Barbera entre os anos de 64 e 65. Veio para o Brasil em 65, no final de 65, para ser dublado pela EC São Paulo, mais ou menos na mesma época que eu nasci, novembro, dezembro de 65, o Johnny Quest começou a ser dublado pela AEC. O diretor da dublagem era o Amaury Costa, que também fazia o Dr. Benton Quest, né? Fazia de forma maravilhosa e ele escalou um elenco de primeira para dublar a turma dele, né? Ele escalou o Oney Casarré para fazer aquele Hadid, né, aquele indiano que era amigo do Johnny Quest. O Denis Carvalho, muito antes de ser diretor de novelas da Globo, fazia o Roger Hayes Banner, que era aquele cara que quebrava todos os galhos do Dr. Benton Quest, né? E o próprio Amaury, no cientista, no Dr. Benton. E no papel do Johnny Quest, um dublador chamado Rafael Cortez. Esse rapaz, ele ele não deu continuidade à carreira de dublador, e logo após a dublagem do Johnny Quest, ele virou médico, né? Se tornou médico, formou em medicina, ele abandonou tudo relativo à vida artística, dublagem, e é um médico hoje até relativamente famoso entre os seus fãs, porque quando ele vai atender os seus clientes, os clientes que assistem o desenho de Johnny Quest reconhecem logo a voz que ele fazia. Havia outros dubladores que eram sempre convidados
nos desenhos do Johnny Quest. O Valdir Guedes fazendo muito vilão. O Valdir Guedes era o homem das 1000 vozes, né? Ele fazia de tudo, fazia do Gordo e o Magro, o Clark Gable, fazia o Manda-Chuva, lá, o gato do Manda-Chuva, o Espeto, fazia de tudo, fazia aquele gato detetive, que eu esqueci o nome agora, o Olho Vivo. Ele tinha uma versatilidade muito grande para dublar. E outro que era um dublador mais raro nascer, talvez por ter sido mais diretor, é o Samuel Lobo. O Samuel Lobo, ele ficou famoso por ser a voz do Curly dos Patetas. Ele imprimiu um falsete no Curly Howard que parecia a voz original do ator, né? E o Samuel Lobo, depois dos Três Patetas, a Johnny Quest foi a série que ele mais apareceu, porque ele fazia vilões, fazia assim ajudantes atrapalhados que ficavam com medo dos vilões, né? E tinha uma voz também que mesclava entre o cômico e o vilanesco, né? Por assim, a gente dublou, viveu pouco, morreu nos anos 70 e se voltou mais de dublagem, inclusive dirigindo episódios do Gordo e o Magro mudos, né? Ele estudou o movimento labial dos atores e acrescentou a dublagem brasileira. Ele era um dos que fazia esse trabalho. E trabalhou muito em Johnny Quest. Eu vou pedir para o Isaías, por gentileza, se ele tem imagens aí do Johnny Quest para colocar para a gente ver. Vamos lá. Vamos dar os fatos ao UNIS, nosso computador eletrônico de informações, e ver qual a resposta que ele nos fornece. Gostaria de deixar o Unis fazer o meu trabalho. Quieto. Segure-se, Johnny! Segurar para quê, Rad? Cuidado! Oh, claro, Rad. Mas em vez de viajar de caminhão, gostaria que fôssemos de camelos. Muito bom. Espetacular. Johnny Quest eu começo a ver, eu não paro. É uma emoção atrás da outra. Bom, agora vamos dar uma de chacrinha aqui, vamos roda, roda, roda. E vamos chamar novamente o Mauro Castro, que vai falar sobre o segundo desenho animado, não é, Mauro? Que você escolheu para essa noite, que foi os Jetsons, né? Você vai falar sobre... O Jetson. O Mauro é especialista em família. Flintstones, agora os Jetsons. Vamos lá. Agora, eu quero até aproveitar para fazer uma metáfora. Meus amigos mais próximos, quando falam, Mauro, é só fazer isso, aperta o botão tal, tecnologia, eu falo, gente, eu não sou Jetson, eu sou Flintstone. Então, eu costumo usar muito essa metáfora para dizer que eu me dou melhor com coisa antiga. Os Jetsons, antes de falar dos Jetsons, eu queria abrir um parênteses, porque vale a pena a gente destacar, né? Não dá para falar na dublagem sem destacar, já foram falando, o Guedes mais uma vez e o Casarré, Roberto Barreiros, tem os nomes que nessa época a gente precisa citar porque eles faziam tudo. Eles eram pessoas de dublagem, eles dirigiam, eles traduziam, eles faziam uma pontinha aqui, um protagonista ali, um coadjuvante acolá. E os Jetsons, tem muita gente, curiosamente, por exemplo, o seu Valdir de Oliveira, que era o chefe dos Flintstones, também era o chefe dos Jetsons. Então, nós tivemos aqui, por exemplo, o George Jetson, que fazia uma voz em falsete, ele falava todo desse jeito. Era o Raimundo Duprá, que provavelmente alguém vai me confirmar aí, deve ser parente daquele maestro famoso Duprá, que fez parte da produção dos festivais da Record. Na voz eu sei que ele dele, era pernambucano. Oi? Ele é pernambucano. O Marco contou a história dele. A família tinha uma loja em Recife. Olha que bacana. Esses caras eram muito preparados, né? Eles tinham muito recurso. Para fazer a mulher, quem fez foi a Isaura Gomes, que também era um monstro. Dubla até hoje muito bem, conheço minha colega. É um monstro, a dublagem dela beira a magia. É um negócio doido.
Quem fazia uma das filhas da Judy era a Cristina Camargo, que provavelmente deve ser irmã do Emerson, né? Me corrijam aí se eu estiver errado. Sim. Quem fazia o filho, Will Roy Jetson, era o Orlando Vigiani, que, por curiosidade, anos mais tarde, na redublagem, ele dublou o menino nas primeiras temporadas e dublou o pai, o George Jetson, quando foi na redublagem na BKS mais tarde. Então, o Vigiani é um cara que está muito ligado à dublagem do Jetson até hoje. Anícia Soares, a mulher do seu Valdir, fazia a robô, a Rosie. O Astro Cachorro era dublado pelo Amaury Costa, que é outro cara também que dirigia, estava em todas. O chefe era o seu Valdir de Oliveira. Olha a Helena Samara de novo aí. Vilma Flintstone, Endora, já trabalhou na Bruxa do 71. Essa mulher era maravilhosa. Terra dos Gigantes, Perdidos no Espaço, ela estava em todas. Aqui uma homenagem ao Sr. Cósmico, era o Araquém Saldanha, que nos deixou há poucas semanas, né? E que eu tive o prazer de ser amigo. E o Casarré, ele fazia o Henry Órbita. O Casarré estava em todas, é o Wolder. E também o Rogério Mártico, que era o Barney no outro, aqui também chegou a fazer o Henry Órbito. E, curiosamente, o Jetson se passava, me corrija se eu estiver errado, em 2020, que é o ano que nós estamos agora. Não é isso? Eu não sei. Isso é uma coisa interessante dele. Então dá para a gente comparar o que eles previram lá que a gente tem aqui hoje que não tem. Aquilo que eles falarem na televisão e conversarem, a gente está fazendo aqui agora, né? Todo mundo tem o WhatsApp, todo mundo As esteiras rolantes também existem. O que ainda a gente não tem é um jatinho particular para sair andando todo mundo aí, um veículo. Mas era uma série bem curiosa e tinha esse contraponto com os Flintstones da época. E já que sobrou um tempinho, eu vou cumprir minha promessa. Ó, aqui o violão. O Marco falou que na maior parte dos episódios não tinha a versão brasileira dos Flintstones, né? Colocado em inglês. Mas eu vou fazer aqui a versão brasileira para vocês, tá? Flintstones são os Flintstones, são da pedra, mas são do ar. Flintstones são os Flintstones, são modernos e muito legais. Vamos de carona, por favor, com os pés do Fred de motor. Quando vem os Flintstones, é o Iabadabaduia, badabaduia. Vamos nos divertir. Beleza? Olha, mais ou menos eu assim. não me lembrava dessa. Eu não me lembrava dessa. Na maioria dos episódios, eles colocavam original. São raros episódios que tem a versão brasileira, né, Marco? Essa versão brasileira, ela foi praticamente cortada depois que foi para a TV a cabo. Então, vou aproveitar. Isso que foi... Vou aproveitar. Enquanto era a TV aberta, foi deixada. Depois, na TV a cabo, eles foram cortando e deixando isso tanto no Manda-Chuva quanto nos Flintstones. Chegou o manda-chuva, o tal o chefe, o maioral, malandro como ninguém, mas com pinta de gente bem. O chefe não gosta de trabalhar, é um trapalhão. Esse gato só pensa em fazer confusão. Manda-chuva, o chefe chegou. Ei, chefe! É só um resuminho, só para a gente lembrar. Passando a bola para o Marco. Vai colocar um trechinho para a gente? Vamos lá. Dos Jetsons. Que não tinha letra, né? Bom dia, Jane. Levantei com uma fome. Quer preparar o café para mim, por favor? Naturalmente, Jorge. O que você quer comer? Presunto com ovos, torradas de café. Presunto com ovos, torradas, café. Pronto, Jorge, aqui está. Maravilhoso.
Vocês viram aí maravilha. Vocês viram aí o Duprá e a Cristina Camargo. E a Isaú. É isso, agora eu estou passando a bola para o Cláudio. Cláudio, vamos lá, Cláudio. Ok. Valeu pelas músicas aí, Mauro. Bom, agora o próximo a falar, pela ordem, é o Marco Antônio. Né? Marco Antônio vai falar sobre o Plique-Ploque, não é? Plique-Ploque Chuvisco? É isso aí? Isso. Então, tá contigo. Bom, o Plique-Ploque Chuvisco eram desenhos assim, de cerca de 7 minutos, mais ou menos, que eram inseridos dentro do show do Dom Quixote, né? E como é que surgiu a ideia de Hanna-Barbera, desse desenho? Tom e Jerry surgiu lá nos anos 40 para o cinema, para as crianças. Naquela época tinha matinê, né? As crianças iam de manhã, 10 horas da manhã, aos domingos, ver Tom e Jerry. E o Tom e Jerry tinha uma característica que não havia diálogos, praticamente. Então, cada um tentava se defender do outro, e as pessoas se divertiam e a criançada também. E Hanna-Barbera, então, eles queriam novamente colocar essa rivalidade entre gato e rato. O problema foi que a MGM ela tinha os direitos autorais do Tom e Jerry e não poderia deixar que fizessem um desenho igual. Então, eles tiveram a brilhante ideia de criar mais um rato. Então, é por isso que eles fizeram 2 ratos, então ficou o Plique e o Ploque, e o Chuvisco. Só que eles colocaram diálogos naquelas trapalhadas todas. E havia uma rivalidade entre eles, né? Que sempre o gato queria pegar o Plique e o Ploque, mas acontece que sempre também ele se dava mal. Mas, às vezes, em alguns episódios, eles tinham alguns tipos de sentimento. O Chuvisco, às vezes, não podia ficar sem a presença do Plique e Ploque dentro da casa, ele sentia falta. Então, era uma rivalidade, mas, ao mesmo tempo, eles tinham uma certa amizade, que um não podia ficar... os ratinhos não podiam ficar sem o Chuvisco. O Chuvisco saísse de casa, fosse expulso, eles não queriam ficar sem o Chuvisco. E o Chuvisco não queria ficar sem os ratinhos. Aí tem a mão, de novo, do Older Casarré. O Older Casarré faz o Plique, faz o falsete do ratinho Plique, tem o Gastão René fazendo o outro ratinho, o Ploque, e tem o Magno Marino fazendo o Chuvisco, né? E acho que nesse trecho que vocês vão ver, aparece o filho do Chuvisco, que também é o Gastão René que faz, né? Ele faz um trechinho aí. Então, o que é interessante é que nós temos aí a mão do Older Casarré dirigindo, dublando, o Gastão René novamente, e o Magno Marino, que também fazia o Catatal, chegou a fazer o Catatal com o Zé Colmeia. Então, o que eu queria salientar é assim, que esse período de 61, mais ou menos, até 66, 67, a IC teve vamos falar, um time para desenhos que era fantástico, que faziam várias vozes. Então, você pensava assim, bom, acho que eles têm uns 20 dubladores só para fazer desenhos. Não, eram pouquíssimos, e eles faziam diversas vozes. O Valdir Guedes, então, tem que se contar quantas vozes ele fez. O Older Casarré é a mesma coisa, né? Isso também passou para o irmão, para o Onei Casarré, e isso deixou com que fosse um enriquecimento muito grande, porque a gente pensava que tinha muitos dubladores, e não. O Gastão René, que muitos não ele faleceu, acho que no início dos anos 70, mais ou menos isso, ele era um humorista de rádio e depois de TV ao vivo, e foi para a dublagem e conseguia fazer também diversas vozes, não só quando tinha um personagem principal, né,
no caso do Batatinha ou do Plock, do Patinho Duque também, mas também em convidados, né? Ele também fazia em convidados. Então, havia esse time que eu não sei, eu não vejo hoje, atualmente, um time tão preparado para desenhos animados, como naquela época. Eles eram muito preparados e conseguiam fazer os falsetes. Talvez isso viesse do rádio, da aprendizagem com a voz, né, com a interpretação com a voz. Então, o Plique, Ploque, Chuvisco vamos dizer assim, uma consequência do Tom e Jerry. Só que ficou muito mais assim, engraçado, muito mais interessante, porque há todo um diálogo muito curioso entre os ratinhos e o Chuvisco. Às vezes os ratinhos queriam se dar bem, se davam mal, e o contrário também. Então, aí, se o nosso Isaías tiver um trechinho para passar. Filho querido, meu filhinho, hoje é um grande dia para você. De hoje em diante você é um homem, isto é, um gato. Me alegro muito, papai. Irá caçar hoje o seu primeiro ratinho. Por quê, papai? Por quê? Ora, porque você é um gato. Você quer que Plock e eu fizemos bater em você? Para que o seu filho, então, veja e fique odiando todos os ratos. Exato. Não há sacrifício que um pai não faça por seu filho. Quando começamos, hein? Agora mesmo é melhor. Agora mesmo. Podem começar. Já tem aí uma lição para as crianças, hein? Não há sacrifício que um pai não faça pelo seu filho. Sacrifício que um pai não faça pelo seu filho. Pessoal, lembrando mais uma vez que quem quiser fazer perguntas, é só clicar no endereço que o Isaías vai colocar aqui, ir lá na barra de rolagem e colocar lá esse endereço aí, tá? Aí você vai aparecer para a gente, vai poder fazer a sua pergunta e a gente vai poder responder. Teve alguém aqui que falou, acho que foi o João Davi, escreveu, dizendo que poderia se entrevistar o Denis Carvalho sobre essas dublagens antigas. Não é? Seria assim, uma coisa... Eu vou ver se eu consigo, por assim, contatos que eu tenho pela Globo, algum acesso ao Denis Carvalho e, de repente, chamá-lo para uma entrevista aqui, alguma coisa, se ele pudesse, né? Se tiver interesse também, né? Porque, às vezes... Oi, pode falar. Pode falar. Eu queria falar o seguinte para o pessoal. Esses atores que participaram da dublagem, atualmente, eles não querem mais falar da dublagem. Isso parece que já passou. É como se fosse a nossa pré-escola, vai. E, então, agora eles estão em outro estágio. Por exemplo, o Denis Carvalho, ele já é diretor de novelas, né? Não é mais nem ator de novelas, diretor. Então, não há interesse. Tentativas, eu fiz diversas, com outros atores também, mas é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu acho que, em primeiro lugar, de quem tem experiência, né? Mostrar para eles o público imenso que tem para isso, mas eu acho que tem que acreditar. É verdade. Teria que ter assim um argumento que o convencesse, né? Assim, de participar de uma live sobre dublagem. Porque, como bem disse o Marco, ele está no outro patamar, ele não é nem mais ator de novela, ele é diretor de núcleo da Globo, muito acima, né? Mas, quem sabe a gente consegue trazê-lo aqui. Vamos ver. Bom, agora a palavra está com Augusto, que vai falar sobre um mini grupo de rock que existia do desenho da Hanna-Barbera, Os Impossíveis, né? Pois é, Os Impossíveis. Antes de falar nisso, eu vou ser mais simples, nós estamos chegando assim ao final do nosso tempo, quase, né? Eu diria o seguinte, eu vou, depois de terminar essa live, caso alguns dubladores não estejam assistindo, eu vou marcá-los para que eles vejam.
Por exemplo, o Orlando Vigiani está no grupo da IC, né? E não sei se ele se deu conta que nós estamos fazendo uma live. Bom, mas vamos falar dos impossíveis. Os impossíveis, eles são de uma leva mais, digamos, recente, se comparado aos Flintstones, ao Lippe, né? E ao Plic-Ploc Chuvisco. Ele é um desenho de 1966. Ele já não é distribuído pela Screen Gems Columbia. Ele é distribuído pela CBS. Só que a CBS também mandava material para a IC. Haja vista a série As Enfermeiras e o desenho Space Ghost, o qual nós vamos fazer menção. Os Impossíveis representam assim, um stand assim, de enorme perspicácia da Hanna-Barbera, porque pressentiu o que estava acontecendo na cultura contemporânea, na cultura pop, que era a ascensão dos grupos de rock, né, dos grupos pop, dos conjuntos, né, que estavam, na verdade, se tornando os super-heróis da juventude. Os Beatles já tinham estourado, os Rolling Stones também, o The Who, tudo vindo da Inglaterra, né? Nos Estados Unidos estavam surgindo os Monkees, logo depois surgiriam os The Doors. Então, se os conjuntos de música pop, de rock, do que se passou a chamar de rock, estavam sendo super-heróis da juventude, por que não fazer um conjunto que, na verdade, fossem super-heróis? E foi essa a ideia, e foi genial, dentro do contexto da época. Então, eles, assim, do nada, eles se transformam em super-heróis, cada um com uma habilidade, o que é o princípio desses grupos. Nós temos o homem fluido, que se transforma em água, que entra por baixo de qualquer porta, o Koi, o homem mola, né, que salta a alturas concebíveis para o ser humano, e tem o multi-homem, que se multiplica. Então, esses são, e eles são contactados por um comando que dizem, olha, tem tal e tal pessoa fazendo tal coisa, e eles vão lá resolver o problema. Na versão brasileira, nós tivemos o seguinte, o Gastão René como Coin, o Homem-Mola, o Older Casarré, sempre ele, como o Fluido, e o Carlos Alberto Vaccari, pela identificação do Marco, é o multi-homem. Se bem que eu não sei se algumas vezes o multi-homem também não foi o Ari de Toledo, porque às vezes me dá essa impressão. E esse desenho era junto com Frankenstein Jr. Foi sim. Frankenstein Jr., nós não temos um trecho. Frankenstein Jr. era um robô construído pelo... esqueci o nome do doutor, mas ele era controlado por um menino, o Conroy. O Frankenstein Jr. era José Soares, o menino Conroy foi a Magali Santos, depois a Maria Inês, sobretudo, e o pai do menino, que tinha construído o robô, era o Wilson Ribeiro. Eu não achava tão bom. A sensação era mesmo os impossíveis. Claro, está perguntando aqui, não só os Beatles, era assim a todo esse... Porque eles persentiram a tendência que isso ia dominar a música, esses conjuntos. Como eu disse, já tinha Beatles, já tinha Rolling Stones, já tinha The Who, estava surgindo os Monkees, né? Logo depois já ia surgir o The Doors, e tantos outros conjuntos surgiram a partir daquilo ali. Mas eu acho que pode-se usar, sim, o João Davi, os Beatles como referência, porque eles eram, vamos dizer, a estrela mais fulgurante desse firmamento musical. Bom, eu não vou me estender muito mais, então peço ao Isaías que rode o desenho. Transistores trementes, esse é o Teledisatron, cérebro mestre do crime. Obviamente aperfeiçoou uma TV de controle remoto com reverso transmissor. Esse cara tem que sair do ar. E assim, os impossíveis, benfeitores da caridade, tornam-se os impossíveis, secretos lutadores em benefício da justiça. E é isso aí.
Então, agora eu acho que, até por uma questão de tempo, eu devo passar a palavra para o Cláudio Caparica, para ele falar do Batman, que é da Filmation. É o único desenho aqui que não é da Hanna-Barbera. Claro. É da Filmation. Tá, é o único desenho, né, que vai ser comentado aqui na noite que não é da Hanna-Barbera. Mas tinha a dublagem da IC São Paulo, que tem a ver com a nossa live daqui. Só queria falar rapidamente do desenho dos Impossíveis. A locução do Ibrahim Barquim, né? Era muito boa. Assim, uma locução forte, radiofônica, que marcou muito a abertura desses desenhos e seriados da IC São Paulo. Depois parece que ele largou a profissão de locutor e fez concurso público, se tornou oficial de justiça e veio a falecer nos anos 90, acho que de acidente de trânsito, infelizmente. Bom, vamos falar aqui do Batman da Filmation. Eu sempre fui um fã do seriado Batman do Adam West, eu não perdia um episódio, né? Eu adorava aquele seriado, a caracterização dos atores, principalmente dos vilões, o César Romero com aquela maquiagem do Coringa. Eu já gostava do César Romero daqueles musicais da Fox que ele fazia com a Betty Grable, com a Carmen Miranda, né? O Burgess Meredith no Pinguim. Adorava o Frank Gorshin fazendo o Charada, né? Aquela camisa verde, aquele uniforme verde com aqueles pontos de interrogação. E o sucesso do seriado Batman deu origem a esse desenho que não teve muitos episódios e até é difícil de pesquisar sobre ele. O que eu vou dizer aqui, basicamente, é o que eu me lembro da época que eu via o desenho, as vozes, os episódios, tudo da minha memória mesmo, porque tem pouca coisa escrita deles por aí. Foi um desenho produzido entre 68 e 69, muito provavelmente após o término do seriado Batman, que terminou em 68. E, no original, os próprios atores, o Adam West, não sei se todos, mas pelo menos o Adam West, o Burt Ward, Isaías está informando que foram 34 episódios. Foram só 34. O Johnny Quest teve 26 episódios, teve menos ainda, né? Apesar de todo o sucesso que teve, mas tinha muito custo, né? Mas voltando aqui ao Batman da Filmation. O Adam West e o Burt Ward emprestavam suas vozes aos bonecos. Se eu não me engano, o Neil Hamilton, que fazia o comissário Gordon, também fazia o boneco no desenho. E na brasileira, que foi da Paula, eles também, todos os personagens, repetiam dubladores do seriado, né? Então, o Gervásio Marx fazia o Batman, e como é a identidade do Batman? Como é o Dick Grayson? Adam West é o ator. Não, tudo bem, dublava o Batman e Bruce Wayne. Bruce Wayne. O Rodney Gomes fazia o Robin e o pupilo Dick Grayson, não é? O Marcos Miranda fazia o Coringa, né? Eu não sei se o Turíbio Ruiz, que era a outra voz do Coringa, chegou a fazer o Coringa no desenho. Eu me lembro bem do Marcos Miranda, porque o Turíbio ele era meio inconstante, né, nas dublagens, né? O Charada, o Luiz Pini do... Oi? O Borges de Barros no Pinguim. O Borges de Barros era o mesmo, dublou no seriado e no desenho. Não tinha no desenho nem o chefe O'Hara, nem a tia Harriet. Eram personagens que não existiam. O comissário Gordon, em alguns episódios, era o Luiz Carlos Guerra, que fazia o comissário no filme, mas me parece que tem um falsete aí misterioso, seria a segunda vez do comissário Gordon, vocês não conseguem identificar. Às vezes, infelizmente, isso acontece na dublagem, né? Principalmente uma dublagem antiga, o nome da pessoa ficando esquecida e ninguém vai se lembrando mais, isso às vezes acontece. O Bordomo, o Alfred, que era diferente no desenho, era careca, de bigodinho, teve o mesmo dublador que foi qual é o nome daquele dublador do Alfred, do seriado?
que era funcionário da SC São Paulo? O José Vieira, o tio do Nelson Machado. José Vieira. José Vieira, né? José Vieira. José Vieira, não era ator, era um funcionário administrativo da SC que dublou no desenho o mordomo, o Alfred. A Mulher Gato era a Gessi Fonseca. O Senhor Gelo, acho que no desenho, era o José Soares, porque era a mesma voz do Frankenstein Jr., aquela voz grossa, possante, assim. E havia alguns vilões que não existiam no filme, mas tiveram no desenho. Teve um tal de Senhor Boneco, que o desenho criou, e era dublado pelo Oney Casarré, o Pica-Pau. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais algum detalhe aqui desse desenho. Um desenho da Filmation, que eu também gostava muito dos desenhos da Filmation. A Filmation, ela produziu Viagem ao Centro da Terra, a Bruxinha Sabrina, Os Monstros Camaradas, era Filmation. Também dava toques muito humanos nos bonecos, né? Como era o Johnny Quest. E também teve uma redublagem aqui, que o Isaías lembrou bem, feita pela Herbert Richards. Essa redublagem eu não acompanhei tanto, até porque eu era tão envolvido com as vozes originais que quando você ouviu a redublagem, a gente pelo menos eu não me ligava muito. Também já estava mais adulto, já não estava me ligando mais no desenho. Ah, sim, desculpa, falei Luiz Carlos Guerra, José Carlos Guerra, o comissário Gordon. Alguém me corrigiu aqui. E isso, depois esse desenho, ele passou uma época na Tupi, nos anos 70, foi quando eu vi, e também ele passou no final dos anos 70, no Rio de Janeiro, no SBT. Passava muito uma sessão de desenhos que tinha sábado à tarde. E aí eu vou pedir para o Isaías colocar cenas desse desenho com a rara dublagem de São Paulo. Com suas vestimentas de luta, a dupla dinâmica cobre o quartel-general de polícia, onde houve o surpreendente relatório do comissário Gordon. É verdade, Batman. O pinguim se regenerou mesmo. É incrível, porque só nesta semana ele ajudou os meus homens 3 vezes. Comissário Gordon, o senhor acredita que o pinguim está do nosso lado? Vamos ver para crer, Robin. Eu ainda não confio naquele maldoso xereta. Bom, eu gostaria... Alô? Me pareceu, o falsetezinho do comissário me lembrou José Soares. Não, mas é o José Carlos Guerra, eu acho. O José Carlos Guerra? Tá. Então é o mesmo do seriado, é a mesma voz. Bom, e é isso. E nós também gostaríamos de fazer uma homenagem, né? Eu acho que todos já falaram dos seus desenhos, né? Todos Sim. Já completamos aqui o seu ciclo. Sim. E a gente sabe que a vida não para, né? E certos talentos a gente tem nos deixado. Então, eu queria fazer uma homenagem aqui ao Araquém, que nos deixou, o grande Space Ghost da nossa geração, ao Roberto Barreiros, que fazia a Tartaruga Touché tão divinamente, e a dubladora, qual é o nome dela mesmo? Me esqueci o nome dela agora. Me deu Neuza Azevedo. Ajuda aí. Neuza Azevedo, que foi uma dubladora mais oitentista, veio mais da década de 80, mas que também marcou em muitos desenhos dublados em São Paulo. Mas tudo bem, ainda temos 3 ou 4 funcionários com muitas partes sobressalentes boas. Ares, quem mandou você vir aqui se livrar de mim é quem pretende matar a Atena e dominar o santuário. Sim, como eu poderia saber que ela não queria atravessar a rua? Oh, céu, onde é que está esse telefone? Tartaruga Touché, executante de feitos heróicos. Pois o mundo vê o crescimento do perigo. E em todas as
Basta um pequeno desvio e a missão fracassará, trazendo ruína a todos. Passamos a palavra. Gostaria também de prestar uma homenagem também de lembrar o grande Turíbio Ruiz, que também nos deixou há pouco tempo, que emprestou muito a sua voz, o seu talento nas bancadas da IC São Paulo, né? É isso, gente. Eu acho que estamos chegando ao fim Já que nós falamos do Jackson, a Maria Cristina Camargo, que dublava Judy Jack na primeira temporada, também faleceu por volta de maio este ano. Sim, sim. Então, nós grandes talentos que estão brilhando lá em cima. Olha, o Luciano aí está dando Luciano, você me corrigiu realmente, mas na hora não apareceu o seu nome. Apareceu só o perfil sem foto, aí por isso que eu não vi seu nome. Mas obrigado aí pela correção, tá? Muito obrigado. Eu queria colocar gente, é isso. Posso aí? Sim. É esse? Pode. Fica à vontade. O Augusto citou, possíveis, o Vacari e o Arid Toledo. O Arid Toledo substituiu algumas vezes o Vacari, sim. Então, às vezes, a gente percebe que é o Arid Toledo, mas o personagem inicialmente foi dado ao Vacari. Por isso certo, que, Marco. Eu tinha essa impressão que o Arid Toledo tinha sido mesmo multi-homem. Então, tem episódios em que é ele, então a gente fica meio assim, né? O que aconteceu? Talvez algum problema que o Vacari não possa ter ido no dublar, mas inicialmente foi dado ao Vacari. E me pareceu... Alô? Fazendo o impossível. Eu gostaria de saber, o Mauro. Eu gostaria de saber, o Mauro teve convivência aí com a Neuza. Eu gostaria de dizer alguma coisa. Ele foi o único de nós aqui que conviveu com os dois, eu creio, né? Deixa eu ligar o microfone dele. Mauro, liga o microfone. Não estou ouvindo o Mauro, não. Mauro, liga o microfone. Estou ouvindo. Me ouve? Eu confesso que me emocionou bastante. Juro que eu não quero fazer tipo. Me emocionou bastante ver a imagem da Neuza, porque, além de tudo, tenho uma gratidão enorme por ela, porque ela foi a primeira a me colocar em papel em série. Ela era diretora na Marshmallow e ela apostou em mim. E as primeiras sériezinhas, o primeiro papel fixo que eu tive foi a Neuza que me escalou. Sempre muito paciente, muito generosa, muito sincera. Eu só tenho gratidão. E talentosíssima. Começou muito nova, fez novela, fez teatro, fez radionovela. Ela começou adolescente ainda, na TV Tupi. Isso ela mesma me contava. E eu falei dos Flintstones, né? A Neuza foi uma das Vilmas, porque a Helena Samara não conseguiu sustentar aquela voz aguda por muito tempo e teve que ser trocada, teve outras Vilmas, a Neuza foi uma delas. E o Araquém também era um amigo particular, um vizinho, morava aqui em frente. Um pouco antes de começar a pandemia, eu prometi que a gente ia se encontrar, ia fazer uma visita, ia tomar café. Infelizmente, não deu tempo. O Araquém também é um parceiraço, um cara... Porque existem colegas que querem jogar você para cima, querem que o trabalho saia bom, querem ser parceiros. E o Araquém, não é porque eles morreram não, tá? Porque vocês vão reparar que de vez em quando vai morrer alguém aí e eu vou ficar quieto, não vou falar mal de quem morreu. Não é porque morreu que virou santo também. Mas a Neuza e o Araquém realmente foram pessoas por quem eu tive um apreço danado. E eu já estou com saudade, já estou emocionado, confesso para vocês. Perfeito.
Bom, eu gostaria de saber se tem alguém que queira fazer ainda alguma pergunta para que o nosso Cláudio possa encerrar. Eu tenho uma coisa assim, que eu acho que fica no ar, porque a respeito, é claro que foi muito bonita a homenagem do Mauro, mas tem uma coisa que o Cláudio falou sobre o desenho do Batman que me despertou a curiosidade. O Cláudio se lembra da Gessi Fonseca dublando a Mulher Gato. Eu não via muito desenho, porque eu, quando fui ver esse desenho, eu fiquei assim, muito decepcionado em relação à série, sabe? Então, eu dava uma espiada assim, muito eventual, só para ver assim, que realmente as vozes eram as mesmas. Né? Mas eu creio o seguinte, se o desenho é 68, 69, e se a Gessi Fonseca dublou a Mulher Gato, então esse desenho foi dublado em 71, depois do fechamento da TV Cinesom. O que também fecha, porque o Rodney Gomes ainda devia estar em São Paulo. Porque aparece assim, filme dublado na IC para essa época, em que ele aparece. Então, essa é que é a questão. Aí o João Davi está perguntando qual foi o último desenho dublado pela IC. O que você acha, Marco? Olha, está entre o Speedbug e aquele outro que também não deu sucesso, Butch Cassidy e Sundance Kids. Podcast de Sundance Kids. Esses desenhos do início dos anos 70, com exceção do João Grandão fez sucesso, deu sucesso. Eles não tiveram sucesso. Então, eu não sei exatamente se foi o Butch Cassidy ou o Speedbug, que foi um dos últimos dublados pela IC. Mas está por aí, um desses dois. Eu me lembro particularmente dos Hard Boys, mas eu não sei se ele está entre os últimos, né? Não, os Hard Boys ainda é final dos anos 60 ainda. 69, 70, por aí. 71. Bom. Então, com a palavra, o nosso host Cláudio Caparica. A Dina é um gênio, né? Desenho, deve ter sido dos últimos desenhos também dublados pela IC. Né? Ali, ainda teve depois. Mas... o Dina é um gênio, a Columbia já estava dublando a Herbert, mas como ela estava em associação com a Hanna-Barbera, ela mandou esse desenho para a IC. E realmente, conforme o Marco tinha dito, estreou na Globo em março de 74. Eu não estou ouvindo as pessoas. Tem uma pessoa aí perguntando quando será a Live 2. Não estou ouvindo, está muito baixo. Desenho. Alô? Eu queria só fazer uma colocaçãozinha rápida, dá 10 segundos. Que a gente falou um tempão, para nós é óbvio, mas tem gente que não sabe, né? O que quer dizer AIC? Então, para quem não sabe, Arte Industrial Cinematográfica. Arte Industrial Cinematográfica. Alô? Muita gente não sabe, está vendo AIC, né? Legal, a gente eu vou dizer uma falar coisa, uma vez sobre isso. Eu vou dizer uma coisa para você, Mauro. Tem um dublador que diz que não sabe o que significa. Tive um probleminha técnico. Eu não vou dizer aqui. Quem é. Eu vou sair e vou voltar, tá? Espera um pouquinho, só um minuto. Eu não vou dizer o nome desse dublador, mas ele disse, ele pegou assim o final da IC e ele não sabe. Ele deu numa entrevista há uns 2 anos atrás, ele não sabia o que significava IC. É porque em alguns aparece, né, nos primeiros, eles faziam versão brasileira Arte Industrial Cinematográfica, São Paulo. Depois ficou a IC. O Barchini fazia muito isso, né? No tempo do Vacari já não tinha mais. Não. Com o Barchini... Quando ele daí está ouvindo a gente... Ficou só a IC. Foi apenas, acho que durante um ano que ele dava o nome na íntegra, né? Depois ele já também ficou com a IC São Paulo. Bom, quanto a perguntas, nós vamos fazer uma live. Estou perguntando da Live 2. Isaías, é isso que eu ia... tempo,
Pessoal, estou entrando aqui só para responder eu achei um vídeo que tem várias pessoas dublando o Fred Flintstone. Aí você vê a diferença das vozes. É interessante, né, que a gente está falando. Vamos colocar o vídeo. E aí tem uma curiosidade nesse vídeo, né? Isso. Uma das pessoas que estão aqui conosco aparece nele. Vamos ver? Vamos ver quem é. Travou? Sem som? Tá sem som. Tá sem som, que pena. Só um minutinho, pessoal. Vou arrumar aqui, tá? É que é tudo não em tem cima. Problema. Arruma aí, quando que a não gente tem improvisa, problema. é isso mesmo, é ao vivo, improvisado, então ao vivo é acontece assim mesmo. Coisa. Mas vamos já arrumar aqui para vocês. Tá, eu achei legal o que esse fã fez, tá vendo? Ele colocou várias dublagens com a foto de quem dubla. Vamos lá? Vamos lá. Nada para fazer senão descansar e ler o meu jornal. Oh, querida. Sim, Fred. Ainda não chegou o jornal? Não, Fred, ainda não chegou. Helena Samara. Vejamos o que diz a seção de esportes. A seleção perde de novo. Esse Arnaldo. Não sei se cancelo minha assinatura ou se aumento meu seguro contra acidente. Exato, querida. O jornal está quebrado. Isaías, eu saí da live e não estou conseguindo voltar. Não será demolido. É uma pena. Foi lá que conheci mamãe, Pedrita. Espere um pouco. Eu tive uma ideia. Vai ser boleto. Para trás que eu vou mostrar como se lava 2 carros de uma só vez. Nunca chego atrasado. Sou consciencioso, dedicado. Eu não me demoro no almoço. Trabalho bastante. Trato do serviço com carinho. E nunca me atraso um pouco. Mas o que será? Com medo. Eu não preciso permissão da minha esposa para me decidir. É em minha caverna. Eu sou o Rei Supremo. Supremo. Eu não conto nada, Fred. Rogério Márcio. Eu sei que eu vou tirar boa nota. Olha, todos esses caras vão ficar acordados a noite toda estudando. Fred, não interrompa. Então, quando finalmente forem dormir, toda a informação vai fugir de suas cucas. Agora eu estou na frente de todo mundo. Não vou estudar esta noite. Eu vou dormir como um santo, acordar cedinho e estudar de manhã. Assim vai estar tudo fresquinho na minha cabeça na hora de vir trabalhar e fazer a prova. Reflete em nós um amor sem fim. Porque você... Apenas canções. Como eu sofria, amava em silêncio, agora entendi. Você morreu pra mim, abridor de latas! Desculpe, caso errado. Senhor Stoneberg, resumindo, o gato me colocou pra fora e fiquei batendo na porta por uns 20 minutos gritando: Vilma! Eu não ouvi. Não tinha como você não me ouvir. Eu estava no banho. Ele estava no banho. A tromba do elefante estava fazendo muito barulho. Não consegui te ouvir. Além disso, você está sempre gritando por alguma coisa. Neuza Azevedo. Só que quando eu quero transar com você, não consigo encontrá-la. Sua safada passiva agressiva. Já ouvi tudo o que precisava para tomar uma decisão. Na minha opinião, nenhuma dessas cervejas são totalmente originais. Ambas são péssimas imitações da minha cerveja favorita, Bedrock. Então tá. Mandou Legal, bem, hein, Mauro? Né? Mandou bem, Mauro. Eu tive esse privilégio. Outro presente da Neuza.
Foi lançado dizendo que o Márcio Matias não gostou. É verdade, já é. Ele ficou muito triste porque para o filme ele não foi escolhido. Eu acho que o Márcio Matias tem toda a razão de ficar triste, porque ele ficou muito marcado por esse personagem do Fred, né? Tanto é que ele era escalado muito para papel cômico em Porno Chanchada, fazer propaganda de rato envenenado por raticida. Quando ele realmente tem a oportunidade de fazer o personagem que o consagrou, não o chamam. Eu achei um absurdo isso, realmente. Coitado do Márcio Matias. Bom, senhor Host. Caparica, a palavra, tá senhor Host. O Cláudio está com um probleminha técnico, gente. Eu acredito que ele não vai conseguir nos ouvir. Não tem problema. Bom, se o problema é encerrar, a gente encerra aqui. Agradecendo a companhia de todos. Lamentamos que o Cláudio não possa estar com a gente agora no final. Mas, Isaías, você acha que ele não consegue entrar? O Cláudio já está na live. Eu acho melhor encerrar, pessoal. Você encerra, Mauro ou Isaías. Nós estamos com 1 hora e 21 minutos de live. Vai lá, Isaías. Encerra você, que falou pouco. Pessoal, agradeço a presença de todos aí que comentaram. Da próxima vez... De repente o Isaías não nos ouve também. Não, eu estou escutando vocês direitinho. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, né? Então, pessoal, olha só. Alguém comentou que o nome dele não apareceu no comentário, né? Não apareceu quando eu adicionei o comentário dele aqui. Para que isso aconteça nas próximas lives, você precisa clicar no link que a gente compartilhou nos comentários e também colocamos aqui, para que você dê permissão que o seu Facebook envie sua foto e nome para compartilhar aqui no programa que nós estamos usando, no site que nós estamos fazendo a live, tá bom? Então, nas próximas vezes, você permite que a gente consiga colocar o seu nome e sua foto aqui no ar. Então, agradecendo aos comentários de todos. Vai ter uma edição 2, e perguntaram isso, se vai ter uma edição da Hanna-Barbera, se já tem data, gente, olha só. Então, antes de encerrar, que tal falar dessa data? O microfone do Cláudio está mudo, né? Então, ele não consegue isso ativar. Aí vamos discutir, ó. Cláudio, fala alguma coisa. Não consegue, ele não está nos ouvindo. Eu queria terminar agradecendo a todos que nos assistiram, né? E terminar com uma frase que a Helena Samara me disse uma vez, que ela tinha uma grande responsabilidade quando ia dublar desenhos, porque o público que ia assistir era o público infantil. Que isso era muita responsabilidade. Não era um público assim fácil de se captar, e também não era um público fácil para você fazer qualquer coisa, fazer um trabalho assim mal feito. Não, ela sempre procurou fazer da melhor maneira possível para o público infantil, porque para ela era como se fossem os filhos que estivessem assistindo os desenhos quando ela dublava. Acho muito que isso bem observado. Resume tudo. Perfeito. Então, boa noite, pessoal. A todos. Boa noite. Obrigado e até a próxima, né? A gente se vê. Até a próxima.